E vamos para o desafio número 7 da série de desafios JavaScript, começando do básico para quem está iniciando na programação. E o sétimo desafio diz o seguinte: escreva uma função que recebe duas strings A e B como parâmetro e retorna o número de vezes em que a string A é utilizada dentro da string B. E aqui a gente tem então a função para a gente completar e alguns test cases para verificar se o nosso resultado está igual ao resultado esperado. E para resolver esse desafio, a primeira forma que me vem à cabeça seria utilizando regex. Não sei se seria a forma mais simples para quem está iniciando, mas depois eu vou tentar achar uma outra forma também. Bom, eu faria o seguinte, eu faria b.match, então new regexp, de regex expression, de expressão regex, e aqui eu estou utilizando essa classe porque eu preciso colocar uma variável aqui dentro. Se fosse colocar de forma direta, eu podia então fazer o seguinte, b.match, aqui eu poderia colocar então a minha função regex, que seria, por exemplo, no caso do A, seria então o A, e eu utilizaria o G para buscar por todas as ocorrências, e eu utilizaria também o I para ignorar os cases, se é maiúsculo ou minúsculo, então eu quero buscar por todos. Só que nesse caso eu quero utilizar a variável que eu recebi por parâmetro, então aqui eu não consigo utilizar, então eu preciso utilizar daquela outra forma ali com a classe. Então aqui dentro eu posso passar sim o A, aqui então eu vou passar quais são as configurações do meu regex, que no caso seria a mesma configuração que eu utilizei ali naquela forma que eu demonstrei, que seria o GI, né? O G para buscar por todas as ocorrências e o I para ignorar os cases, se é maiúsculo ou minúsculo. Então aqui ele vai me retornar um array, né, com todos os elementos que ele encontrou. E para mostrar na tela a quantidade de elementos que ele encontrou, basta eu colocar então o ponto, um ponto length. E assim ele vai me mostrar a quantidade de elementos. Provavelmente isso aqui já está correto. Eu vou rodar. E pronto, dessa forma já está correto, a gente conseguiu chegar no objetivo de acordo com os testes cases que a gente tem aqui, 5, 1 e 2, e foram os resultados que a gente obteve. Bom, mas eu vou tentar fazer de uma outra forma também, sem utilizar regex. Bom, eu imagino, né, que talvez eu pudesse fazer da seguinte forma. Eu poderia talvez fazer um split pelo caractere que eu estou procurando, então talvez eu tivesse mais ou menos o mesmo resultado ali do regex do match, um array, né, contendo todo o restante que sobrou, menos os As. E assim, então, a quantidade de As seria a quantidade de itens dentro do meu array. Imagino que seria isso. Vamos testar, então. Return b.split, e eu quero, então, fazer um split pelo A. E desse split, ele vai gerar um array, né, com todos os elementos que foram subdivididos de acordo com o valor do A. E aqui, então, eu vou retornar o ponto length. E vamos ver o que vai dar aqui. Então, eu vou limpar aqui o console, vou rodar novamente. E vamos ver. Bom, a gente teve 6 e ele só tem 5. Bom, então, o que sobrou aqui do split, o ponto length, ele vai ter um valor a mais. Mas ainda assim tem algo errado aqui. Bom, então aqui no caso seria o ponto length menos 1. Bom, vamos limpar aqui o console e vamos rodar de novo. Só que ainda assim ele vai mostrar na tela 1 e 1, e teria que ser 2 aqui no final. Assim, porque o Q ele é 2, por quê? Né? Porque ele vai comparar com esse Q que é maiúsculo, e nesse caso aqui, ele não vai quebrar as palavras porque o Q é minúsculo e esse aqui é o Q é maiúsculo. Mas a gente pode resolver isso de forma simples, colocando tudo para lowercase, no caso, ou para uppercase, tanto faz. Mas eu vou colocar para lowercase, então to lowercase, e a mesma coisa ali no A, então. E pronto. Agora, então, se eu rodar, provavelmente eu vou ter o mesmo resultado. E pronto, dessa forma a gente também tem o mesmo resultado. Com o regex é um pouco mais direto para a gente chegar nessa solução, mas como eu falei, pode não ser a solução mais simples para quem está iniciando. Pode ser que você tenha feito utilizando o split e tá tudo certo, funciona também. O importante mesmo é ter o resultado esperado. Então essa foi a solução e a explicação do desafio número 7 e amanhã eu retorno com o próximo desafio.